Há um ditado que diz que não há males sem causa. E a gente vê muitas pessoas dentro da igreja buscando a Deus, mas vivendo uma vida na o mundo lá fora tem oprimido. Os inimigos, os problemas têm lhe oprimido. Mas qual a razão? Qual o motivo? Nós vamos falar de um homem chamado Gideão, em que ele estava vivendo no meio de pessoas, de um povo, que se rebelaram contra Deus, que decidiram a não darem mais ouvido à voz de Deus. Mas mesmo assim, esse homem, entre tantos homens, centenas e milhares de pessoas que viviam naquela cidade, ele continuava carregando dentro do seu coração o temor e a fidelidade a Deus. E é um ensinamento muito grande, porque nos mostra que ainda que o mundo inteiro possa andar à contramão das coisas de Deus, isso não quer dizer que eu também tenho que andar na contramão das coisas de Deus. Não, eu posso escolher, fazer uma escolha certa na minha vida. Não é verdade? Para que eu colha o quê? Os frutos. Então ontem, quando eu comecei a ler, meditar, e essa madrugada eu me acordei, era por volta das 4 horas da manhã, voltei para a cama de novo, me levantei, voltei para a cama, e eu fiquei meditando nessa palavra, e Deus falou algo muito forte comigo sobre Gideão. Sobre Gideão. Ele era o menor da sua casa, a família dele era mais pobre, ele vivia no meio da família. O pai era uma pessoa extremamente religiosa, que levantou outros deuses para adorar, conhecendo o verdadeiro Deus. Mas mesmo assim, com tanta dificuldade contra a vida desse homem, esse homem ele se manteve temente e fiel a quem? A Deus. E no meio de tantos homens, Deus aparece somente para ele. Você pode ser um homem, você pode ser uma mulher, que Deus pode escolher você para aparecer para você no meio de uma geração perversa e incrédula que nós estamos vivendo nesses dias atuais. Não importa a tua cor, a tua classe, teu nível social, a tua escolaridade, Deus ele pode aparecer para você como ele apareceu para Gideão. Mas vamos mergulhar nessa história para a gente entender, porque ele diz assim, capítulo 6, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor o entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. O que eles fizeram? Os filhos de Israel. Quem são os filhos de Israel? É o povo de Deus, é a sua igreja. A Bíblia deixa bem claro, Juízes capítulo 6, ele diz que o povo fez o que era mal perante quem? O Senhor. Não foi perante a um pastor, a uma igreja, ao bispo, ao apóstolo. Não, fizeram o que era mal perante o Senhor. E porque eles fizeram o que era mal perante o Senhor, eles ficaram 7 anos sofrendo, gemendo, padecendo, sendo oprimidos, prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas, e as fortificaram, porque cada vez que Israel semeava, os medianitas, os malequitas, como também os povos dos oriente, subia contra eles. Veja o resultado do que é andar fazendo aquilo que é errado perante Deus. Deus ele deixou eles à mercê das sortes. Então, por eles fazerem tudo que era mal perante o Senhor, Deus saiu de cena e deixou que o mal deitasse e rolasse na vida deles. É mentira, é verdade? Quando uma pessoa ela conhece a Deus, ela está ouvindo a palavra de Deus, ela está ouvindo a voz de Deus, mas mesmo assim, por conta própria, por decisão própria, ela decide em fazer o que é errado, ela insiste em andar no caminho errado. Então Deus deixa ela mercê, Deus não pode fazer nada.
Deus não pode protegê-la. Deus não pode guardar. Veja que eles fizeram o que era mal. Deus o entregou na mão dos medianitas, dos povos do Oriente. Então diz assim: porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os malequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra eles, e contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixava em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Olha aqui para o pastor. Você vê que o diabo, ele toca na parte principal. Qual é a parte principal? O sustento. Sustento se refere à vida financeira. O diabo vai lá e toca na vida financeira, porque é a vida financeira que sustenta a gente. É mentira, é verdade? Onde o diabo tocou no sustento. Eles plantavam, eles trabalhavam o ano inteiro. Na hora dele colher, o diabo vinha e destruía, os inimigos vinham e destruía tudo. Tocando aonde? No seu sustento. Aprenda isso. O diabo vai tocar no seu sustento. Porque não tem coisas que tiram mais a paz de um ser humano. É a falta de recurso de quando chegar no final do mês ele arcar com todos os seus compromissos. É mentira ou é verdade? Para um pai, uma mãe de família, sim ou não? É o sustento. Então o mal ele quer tocar no sustento. O diabo ele age, ele atua tocando no sustento, porque no sustento ele vai destruir família, ele vai destruir casamento, ele vai causar problema de saúde. Uma coisa atrás da outra. O casal começa a brigar, a mulher começa no ouvido do marido: olha, tem que pagar essa conta, olha, tá faltando o arroz, olha, tem que comprar carne, não é assim? Aí começa a briga, a discussão, o cara já está com a cabeça cheia, não sabe o que fazer, não tem de onde tirar. Ele diz: só se eu roubar, não é assim? Coitado, fica tão desesperado que ele diz: só se eu roubar, só se eu for matar, não tem de onde tirar, o dinheiro não tem. O sustento, o diabo, ele toca no sustento. E ele diz mais: pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, olha só, em terra, em tanta multidão, que não se podia contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para o quê? Destruir. Os inimigos, quando ele vem para destruir. Então, quando eu falei para vocês no início, não siga quem está errado, porque a hora de quem está agindo errado vai chegar. E quando ele vem, o mal vem, ele vem para fazer o quê? Para rir, brincar com a pessoa? Não, ele vem para destruir, e não há quem possa fazer nada para impedir. Não adianta vir pedir oração, pastor. Quando o mal ele começa a entrar para destruir, não adianta, você tem que se consertar com Deus. Desculpa, Léo, posso dar teu testemunho mais uma vez? Ele chegou aqui comigo quase chorando. Quando ele contou a história dele, eu falei: o mal está entrando na tua vida por isso, por isso. Se conserta com Deus que a tua vida vai mudar. Não foi? E aí? E agora? Toda semana ele traz dízimo na igreja. Todo domingo que ele vem na igreja está trazendo dízimo. Não é dízimo pequeno. Mas quando chegou aqui, ele não tinha dinheiro para comprar uma sandália. Mais de meses só comendo salsicha e ovo com a esposa dele. Porque o dinheiro que ganhava só dava para comprar o leite da criança. Não foi, Léo? E eu mostrei para ele onde estava o erro dele. Ele se consertou, ele deu ouvido à voz de Deus. O mal tinha entrado e estava destruindo tudo. Não adiantava o que ele fizesse, porque o mal não ia sair. Porque o que repreende o mal é a fidelidade, é andar no caminho de Deus, é ser perfeito. Veja que eles decidiram fazer o que era mal. Veja, o mal deles trouxeram o mal para a sua vida. O mal que você insiste em fazer, você não está fazendo mal para a igreja, para a conta da igreja, não, porque se você não é fiel, Deus ele supre com a necessidade da obra dele. Não pense que por conta da tua infidelidade Deus vai deixar a obra dele sofrer, não, porque Deus envia outros no seu lugar. Mas o mal que a pessoa faz
ela está trazendo mal para ela mesma. Ela não está fazendo mal para a igreja, para um pastor, não. Para Deus, ela está fazendo mal para a sua própria vida. Não pense que você vai me prejudicar em nada. Não pense que você vai prejudicar o apóstolo em nada, a igreja em nada. Porque essa obra não é de homem, essa obra ela é de Deus. Então é Deus que sustenta, é Deus que cuida. Amém? Como tem cuidado. Ele diz mais: assim Israel ficou por muito debilitado com a opressão dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado, olha só, ao Senhor, por causa dos medianitas, o Senhor lhe enviou um profeta e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu quem vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos os quantos os oprimia, e os expulsei diante de vós, e vos dei a sua terra. Olha aqui para o pastor. Eles clamaram. Não dê glória a Deus agora não, porque o negócio vai ficar diferente aqui daqui a pouquinho. Eles fizeram o quê? Clamaram. Porque tem pessoas que acham que a oração resolve. A oração não vai resolver tudo não, meu cara. É o conserto. Não adianta a pessoa estar orando sem se consertar. Ela tem que tomar uma decisão de se consertar. Eles clamaram e Deus fala: ei, foi eu quem tirei vocês da terra do Egito, das mãos dos medianitas, dos egípcios, e fiz vocês subir, e coloquei vocês numa terra. Foi eu. Aí ele diz assim, olha que coisa maravilhosa, glória a Deus. E disse eu: sou o Senhor vosso Deus, não temas aos deuses dos amorreus, em cuja a terra habita. Contudo, não destes ouvido a minha voz. Viu aí? Viu aí agora o que Deus falou? Eu fiz tudo, mas vocês não quiseram dar ouvido à minha voz. Eu enviei um profeta para falar com vocês. Eu enviei o meu servo, que ensinou a vocês a verdade, mas contudo vocês não quiseram dar ouvido à minha voz. Então veja, olha que coisa interessante, o povo clamou, e a resposta de Deus é essa: eu enviei um profeta, eu tirei vocês da terra do Egito, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas contudo vocês não quiseram dar ouvido à minha voz. Ou seja, vocês estão sofrendo porque vocês não estão dando ouvido à minha voz. Infelizmente, tem muitos sofrendo, tem muitos gemendo dentro da igreja, muitas pessoas vivendo a vida na opressão, no sofrimento, porque não querem, insistem em não dar ouvido à voz de Deus. Se você chegar aqui um domingo na igreja, sentar aí para assistir um culto, a Bíblia vai estar aqui aberta, tudo vai estar aqui, mas se não tiver um profeta para pregar, para falar, a Bíblia não vai sair som dela sozinha. Ó, vou botar ali, pronto, vou ficar de lado, vou mandar ela pregar. Ela vai pregar? Você vai conseguir ouvir alguma voz com o microfone? O microfone está ligado, está em cima da Bíblia, está tudo lá escrito. Ou seja, é necessário um profeta, um homem de Deus com a coragem no peito, com o desejo na alma de levar você a uma vida de qualidade. E ensinar para você a verdade olhando nos teus olhos sem ter medo. Amém? Ele diz: eu enviei um profeta. Eu enviei até vocês um profeta, contudo vocês não me deram ouvido, vocês perderam a oportunidade, perderam o meu servo que eu mandei para abençoar a vida de vocês. Tem gente que só vai se dar conta quando chegar aqui e não vê mais. Perderam a oportunidade de obedecer, de ouvir a voz de Deus, através de alguém que Deus mandou para mudar a tua história. Amém. Ele diz, aí aqui ele entra no chamado de Gideão. Olha só a situação. E Gideão estava no meio desse povo que foi rebelde, desse povo que não deu ouvido à voz de Deus.
Mas no meio desse povo, Deus encontra um homem de família pobre, um homem que se sentia humilhado, um homem que se sentia envergonhado, um homem que se sentia o menor de toda criatura naquela época. E Deus vai lá e chama Gideão, porque dentre todo aquele povo, Gideão era o único que fazia diferença. Não importa se você vai ser a única ou o único que faça a diferença. Aprenda isso na sua vida, não importa se você é o único, não interessa. Mas eu tenho que fazer a diferença, você tem que fazer a diferença, minha esposa tem que fazer a diferença, porque Deus está buscando pessoas que sejam diferentes para fazer a diferença nesse mundo. Porque se eu for igual a todo mundo, que sentido tem, Ney? Fala para mim. Se você for igual a todo mundo, que sentido tem? Se eu seguir o mundo, que sentido tem? Se você for igual a todo mundo, que sentido tem? O que você está fazendo na igreja? Deus quer escolher você, independente de quem seja você, para através de você fazer a diferença nesse mundo. Aí vem um lindo e belo chamado de Gideão, ele diz: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Beazita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no largar para pôr a salvos dos medianitas. Veja que antes o povo fizeram o quê? Subiram nos montes, fizeram cova, fizeram cavernas para se esconder dentro das covas, para se esconder dentro da caverna. Todo mundo com medo, todo mundo desesperado, porque tinha deixado de dar ouvido à voz de quem? Olha o que deixar de dar ouvido à voz de Deus causa. Causava tanto medo, tanto desespero, que eles abandonaram as suas casas, abandonaram tudo e foram viver que nem bichos, animais, escondidos dentro de covas, dentro de cavernas, com medo dos inimigos. Mas Gideão não. Gideão estava lá no largar. Você sabe o que é o largar? O largar não é um lugar alto, porque o lugar de se malhar trigo é num lugar alto, ventilado, que eles jogavam o trigo para cima, o ramo do trigo, o trigo caía, que é pesado, e a palha voava, o vento levava a palha. Teria que ser um lugar com muita ventilação. Não é num lugar, o largar não é num lugar alto, é num lugar baixo. É aquele ciclo que tem uma roda gigantesca de pedra que a pessoa vai lá empurrando e vai esmagando a azeitona para extrair da azeitona o azeite. Você entende? E ele estava lá, mesmo assim, ele estava lá no largar porque ele confiava em Deus, ele acreditava em Deus. Ele estava lá malhando o trigo no largar, providenciando o sustento para a sua casa, para a sua família, para pôr a salvo dos medianitas. Ele diz: então o anjo do Senhor lhe disse, então o anjo do Senhor lhe apareceu, lhe disse: o Senhor é contigo. Homem que fraco? Homem tímido? Homem medroso? Não. O anjo de Deus apareceu a ele e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Mas por que Deus encontrou em Gideão uma valentia? Foi só porque ele estava malhando trigo? Não. Por causa da fidelidade, do temor de Gideão a quem? A Deus. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobrevém tudo isso? Uma pergunta. E de que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porém, porventura, não te enviei eu. Deus fala para Gideão: agora eu estou contigo. É você que vai livrar esse povo que não quer ouvir minha voz, as mãos dos inimigos, por causa da sua fidelidade. Amém. Como é que Deus vai livrar a nossa casa? Como é que Deus vai livrar a minha família se eu, que deveria ouvir a voz dele, não estou ouvindo? Porque através de mim, foi através de Gideão que Deus livrou a família de Gideão. Deus livrou aquele povo por causa da fidelidade de Gideão. Como é que Deus vai livrar os filhos
de alguém que não é fiel a ele, de um homem ou mulher? Como é que Deus vai livrar a casa, a família? Veja que Deus falou para ele: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Ele lhe disse: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Olha só. Ó, eis que a minha família é mais pobre em Manassés. Ó, e eu o menor na casa de meu pai. Viu? Quem era Gideão aos olhos humanos? Ninguém. Quem era Gideão aos olhos humanos? Nada. Talvez a sua família, as pessoas olham para você e te tratem como ninguém, te trate como nada. Mas se tão somente você ouvir a voz de Deus, através de você, Deus vai abençoar todos eles. Amém. Ai, Senhor meu, como? Olha a pergunta: como eu vou livrar? Eu estou num povo que a minha família é mais pobre de Manassés, da cidade que eu moro. A minha família é a mais pobre. Olha a miséria que eles viviam, por conta de não dar ouvido à voz de Deus. Olha a situação que eles começaram a viver, igreja. E eu, Senhor, sou o menor, não tenho a mínima condição. Mas Deus já estava olhando para Gideão há muito tempo. Ainda que o mundo todo venha esquecer de você, ainda que todos virem as costas para você, mas se você é um homem que anda na presença de Deus, é perfeito, procura obedecer. Se você é uma mulher, é através de você que Deus vai fazer coisas extraordinárias nesse mundo. Amém. Eu saí de uma família pobre, que muitas das vezes procurava o que comer e não tinha. Eu saí de uma família que eu tive que catar no meio do lixo das ceaças e aproveitar as partes das verduras, das frutas boas e a podre e jogar fora para poder comer, me alimentar. Eu saí de uma família que eu não tinha estudo nenhum, mas Deus me escolheu e hoje eu estou aqui no Paraná. Já rodei em vários lugares desse Brasil, já conheci várias culturas, já preguei para gente doutorada em letra, já preguei para poliglota, gente que tem vários idiomas. E Deus me escolheu. Eu vim de uma família com 7 filhos. Minha mãe deixou meu pai, eu tinha 5 anos de idade, até hoje, meu pai nunca deu R$1 para comprar um açúcar para a gente comer, fazer um mingau para tomar, não. Mas olha onde é que eu estou hoje. Quem me olhava no passado jamais diria que eu estou aqui hoje. Aqui tem pessoas que têm faculdade concluída, concursada, e hoje alguém que não teve nem estudo prega para elas. Você entende o que é que Deus faz? Quem olhava para mim, a miséria que a gente vivia, a gente morava num barraco de tauba, que o piso era aquela lama preta, quando chovia era uma desgraceira, a gente tinha que subir os móveis, tudo, porque enchia de água, que a água ficava aqui no meio da coxa. A gente tinha que subir cama, acordar de madrugada nas pressas para subir tudo. O barraco era todo de tauba, com lona, com plástico preto, com telha tudo catada no lixão. Mas olha hoje, quem diria que uma pessoa que nunca teve estudo na vida iria tirar carteira de habilitação, iria dirigir todo tipo de carro que você imaginar, eu dirijo. Já dirigi Porsche, já dirigi Lamborghini, já dirigi Land Rover, todo tipo de carro, Mercedes, BMW, todos esses carros já dirigi, quando eu estava lá em São Paulo. Carro automático, qualquer tipo de carro automático. Qualquer tipo, só não piloto avião, porque não me deixaram pilotar ainda, porque se me der, eu sou meio doido, eu piloto também. Amém, gente? Caminhão. Se der, também a gente dirige. A gente vai para cima. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando para você nessa manhã? Que às vezes você fica churumingando, olhando para a tua situação. Mas você não precisa estar preocupado com a tua situação. Você precisa se preocupar em dar ouvir a voz de Deus. Porque se tu ouvir, não importa quem é você, não importa as tuas condições, a tua situação, Ele vai te usar, Ele vai te fazer coisas grandes na tua vida através de você. É isso que você tem que entender de uma vez por todas. Amém, gente?
Glória a Deus. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só. Ei, vamos lá. Fala assim com o pastor: já que eu sou contigo, mas está muito fraco. Já que eu sou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Já que eu sou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E eram milhares. Juntando-os os medianitas e o povo dos orientes, era gente demais. Mas Deus disse: eu sou contigo, tu vai ferir eles como se fosse um homem só. Glorifica a Deus, igreja, glória a Deus. Glória a Deus. Se Deus for contigo, rapaz, aonde tu for, tu vai vencer. Aonde tu colocar teus pés, Deus vai te honrar. Não vai ter lugar difícil para você, não vai ter dificuldade para você, porque você vai passar por cima de tudo como rolo compressor. Você entende? Agora Deus tem que ser contigo. E para Deus ser comigo, Deus ser com você, meu caro, a gente tem que ouvir a voz dele. Deus só quer que nós venhamos dar ouvido à sua voz, para ele ser com você, homem, para ele ser com você, mulher, aonde você colocar os teus pés. E não vai ter homem poderoso, não vai, porque os medianitas, os povos dos orientes, os maliaquitas, eram os homens mais temíveis daquela época. Mas Deus disse: eu sou contigo, e tu vai ferir todos como se fosse um homem só. Porque não é tu, sou eu. Amém. Se Deus é contigo, tu vai vencer os teus problemas, os inimigos, o inferno inteiro que se levantar contra ti, como se fosse um só homem. Você só precisa obedecer à voz de quem? De Deus. Isso é muito forte, igreja. Isso é muito forte. Eu não preciso de nada nesse mundo, a não ser de que Ele seja comigo. Não me interessa aonde eu vou, para onde Ele vai me mandar. A única coisa que eu me preocupo é que aonde eu for, Ele seja comigo e seja com a minha esposa. Não me interessa o que eu vou me encontrar, não interessa o cenário que eu vou me deparar. Se eu for para lá e Ele for comigo, lá eu vou arrebentar. Não vai ter dificuldade. Não existe dificuldade na vida daqueles que Deus é com ele. Não existe dificuldade. Não existe o inferno, não existe nada. Porque se Deus é comigo aonde eu for, eu vou estourar, eu vou arrebentar com a boca do diabo. Se Deus é contigo, tu vai arrebentar. Não interessa a crise, não interessa quem vai vir em 2027, não quero nem saber. Se Deus for comigo, eu vou continuar arrebentando. Pode vir dificuldade, pode vir guerra, pode vir crise. Se Deus é comigo, eu vou vencer diante de tudo e de todos, porque Ele é comigo. Então você tem que ter essa certeza de que Deus é contigo. Você pode trabalhar em ambiente mais hostil desse mundo, de pessoas endemoniadas, mas se Deus for contigo, Deus vai te honrar lá naquele lugar. Pode se levantar gente contra você com inveja para te prejudicar, para querer puxar o teu tapete. Tu vai vencer, tu vai derrotar tudinho, porque Deus é contigo. Pode gente se levantar contra você dentro da igreja, lá fora, na tua casa, na tua vizinhança, no mundo inteiro pode se levantar contra você. Mas se Deus é contigo, tu vai vencer tudinho. Diga glória a Deus, igreja. Amém. Se tem uma coisa que você não pode abrir mão na tua vida jamais, é de que Deus, Ele seja contigo aonde quer que tu for. É uma coisa que eu não abro mão na minha vida. Se amanhã eu receber uma ligação, arruma tuas coisas, vai para tal lugar, eu sei que eu estou indo e Deus está indo comigo. E quando eu chegar lá, não me interessa como que vai estar lá. A situação que tiver lá, Deus vai me usar e usar minha esposa para mudar aquela situação, porque eu estou indo com Ele. O mesmo Deus que me trouxe para cá, eu cheguei com Ele aqui, para onde Ele me levar, eu vou com Ele e Ele comigo. E a gente vai arrebentar. Amém. A única certeza que a senhora tem que carregar no teu coração é que Deus é contigo. O resto é resto. O resto a gente vence. O resto a gente passa por cima.
O resto a gente vence como se fosse um só homem. Mas o segredo é você manter dentro de você a certeza de que Ele é contigo. E só tem uma única coisa que nos dá essa certeza: fidelidade. É saber que você de fato é um homem, uma mulher que não só está na igreja, mas você ouve essa palavra aqui. Você ouve a palavra dele através do profeta, do homem de Deus. Se você carregar isso dentro de você, ninguém te segura nesse mundo. Não importa o que o mundo pense ou ache de você, o que importa é que Deus é contigo. Porque a família de Gideão era mais pobre, e Deus escolheu ele pela sua fidelidade. Ele era o menor, porque quando olhasse para ele os inimigos, olha como é que Deus faz. Esse fedelho aí vai me vencer? Esse aí fracassado? Mas é o fracassado que é fiel a Deus, que vai arrebentar com o diabo, com o mundo lá fora. Lembra de Davi? Quando o gigante olhou para Davi, isso aí, essa miniatura de gente que cabe na palma da minha mão? Mas é aquela miniatura de gente que Deus era com ele, que derrotou o gigante. É muito forte isso, não é verdade? O mundo pode olhar para tu e dizer assim: fulano, quem é fulano? Hein, seu Sérgio? Quem é seu Sérgio? Quem é seu Nelson? Quem é o Leonardo? Como é teu nome? César? Quem é o César? O problema não é quem é o César, quem é o fulano, quem é o Beltrano Ciclano. O problema é quem é o Deus dele. Que se tu é fiel, não vai te enfrentar a ti, vai enfrentar o teu Deus. E para enfrentar o teu Deus vai se arrebentar todo. É isso que você tem que entender, meu amigo, minha amiga. Que quem enfrenta a mim não está enfrentando a mim, está enfrentando o Deus que eu temo a Ele e sou fiel a Ele. Quem enfrentar seu Sérgio não vai estar enfrentando o seu Sérgio. Quem enfrentar o César não vai estar enfrentando o César. Quem enfrentar o Nelson não vai enfrentar o Nelson. O Leonardo não vai enfrentar ele. Não. Ninguém está enfrentando o Clebson, a Helenice. Não. Está enfrentando o Deus que nós servirmos, tememos e damos ouvido. Quando os medianitas olharam para Gideão: Gideão? Como? Camarada que vive numa miséria, a família mais pobre, ele não é nada, ele vai livrar. Deus disse: eu vou te entregar nas tuas mãos como se fosse um só homem. Não esqueça dessa palavra. Tu vai derrotar todos eles como se fosse um só, o quê? Homem, porque eu sou contigo. Isso é muito forte demais. Amém, dona? Não vai enfrentar a senhora, o Senhor, não. Os problemas que se levantar, ele vai se deparar com Deus Todo-Poderoso. Fique de pé no seu lugar. Amém, igreja? Agora não é momento para você estar orando por vida financeira, pela família, por quem quer que seja. Agora é o momento de você buscar Deus. Porque nós já fizemos tudo, já oramos pela família, clamamos, bebemos água. Agora é o momento de você estreitar o seu relacionamento com Deus. Amém? Para sair daqui forte. Porque nós estamos saindo de um primeiro semestre de um ano. E pode se sentir a pessoa mais vitoriosa, porque muitos começaram esse ano e não estão mais aqui, nós estamos. É mentira ou é verdade? Centenas e milhares de pessoas no mundo inteiro partiram de janeiro para cá. Eu acredito que pela proporção, ou mais ou quase de 1 milhão de pessoas já morreram de janeiro para cá nesse primeiro semestre. E nós estamos saindo daqui a alguns dias do primeiro semestre com a grande vitória nas mãos. Iremos entrar o segundo semestre do ano, iremos ir até o final, porque Deus é contigo. E os inimigos que se levantar contra ti, tu vai derrotar como se fosse um só homem na tua vida. Amém, igreja? Glória a Deus, feche os seus olhos. No nome do Senhor Jesus. Declara, igreja. Você entendeu? Um só homem. Deus, tua graça nunca falha.
Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Eu cantarei a bondade de Deus, tua doce voz que me guia, Senhor, que me guia em meio ao fogo e a escuridão. Tua presença me conforta, aleluia. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. É verdade, Senhor, tu és teu, eu cantarei tua bondade. Aleluia. Tua bondade me seguirá, Senhor, me seguirá, Senhor, me bate, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor, me seguirá, Senhor, tua bondade me seguirá, Senhor, te dou meu ser, entrego tudo a ti, aleluia. Me seguirá, Senhor. Aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo tempo tu és tão bom. O que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo, Senhor, tu és tão bom, meu Pai, tu és maravilhoso. Tu és grande, meu Pai, tão bom. Que tenho, eu cantarei, meu Pai, a bondade de Deus. Abra sua boca agora, minha amiga, meu amigo, e esqueça de tudo agora e fale com Deus, porque esse
é o teu momento com Deus. O momento em que você sentou para ouvir a sua palavra, os seus ensinamentos, os seus cuidados. E agora você se colocou de pé para conversar com Ele. Então abra a sua boca agora, aí onde você está, com os seus olhos fechados, e aproveite esta ocasião, aproveite este momento, minha amiga, meu amigo, para você falar com Ele, para você se colocar diante dele como um mero simples pecador, pois é o que nós somos, meros pecadores, seres humanos, cheios de falhas, de defeitos, de imperfeição, e que apesar de tantas falhas, tantos defeitos, nós reconhecemos, entendemos, meu Pai, o quanto nós necessitamos de Ti, Senhor. Então venha, Espírito Santo, agora lavar a alma, lavar o nosso coração, limpar as nossas mentes de pensamentos que não condiz com a Tua vontade, Senhor. Vem, Espírito Santo, nós precisamos de Ti, nós precisamos, meu Pai do Senhor, da Tua misericórdia, da Tua benevolência. Não queremos, meu Pai, sair daqui nesta manhã da mesma forma, da mesma maneira a qual chegamos. Não, abra sua boca agora, rasga a sua alma e o seu coração e diga para Deus que você quer sair daqui um homem diferente, uma mulher diferente de quando você entrou bem cedo nesta manhã por essas portas. Abra sua boca agora e fale com Deus, minha amiga, meu amigo, porque Deus, Ele te ouve, e se Ele te ouve, Ele te responde. Quando os filhos de Israel clamaram, Ele ouviu, e Ele respondeu, mesmo com uma resposta que talvez eles não gostariam de ouvir, mas Deus respondeu. Porque Deus não deixa ninguém sem resposta. Fale com Ele agora, minha amiga, meu amigo. É verdade.